De pandemia, e mais tempo em casa, muitos casais estão enfrentando muitos problemas no relacionamento. Grande parte desses problemas não são saudáveis, né? Nunca são. O que tem chamado a atenção para grandes abusos e violência. Para saber mais sobre esse comportamento, a gente vai conversar com a psicóloga Márcia Calimã Margotto, que vai nos explicar a diferença entre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. Márcia, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu que agradeço esse convite. Muito bom estar aqui falando com vocês sobre um tema que, dentro desse momento que a gente vive, está tão pertinente, né? E, infelizmente, tão comum. Boa tarde, Márcia. É um prazer recebê-la aqui. Márcia, como que nós podemos identificar um relacionamento tóxico? Bom, Alessandra, eu estava tentando explicar um pouco antes da gente entrar ao vivo, e é algo muito sutil, né? E todo relacionamento, seja ele abusivo ou tóxico, ele começa de uma forma muito sutil, né? Então, a princípio, parece que a pessoa está fazendo isso porque ela gosta de mim, eu tô cedendo um pouquinho do meu amor para ela, mas não é bem assim, né? Então, um relacionamento tóxico, geralmente, ele pode acontecer em qualquer situação, não é só em relacionamento amoroso. É diferente de um relacionamento abusivo que muitas vezes vai mais acontece muito mais no relacionamento amoroso. Então, um relacionamento tóxico, ele tem algumas características e, geralmente, ele fala das relações interpessoais. Ele está falando de um relacionamento que chega uma hora que está desgastado, uma hora que os limites e as questões de cada um começam a se confundir e, sem perceber, um passa do limite com o outro. É aquele relacionamento onde você já não se sente bem em estar ali, seja com colega, seja com familiar, seja num trabalho. Mais ou menos por aí seria o que é um relacionamento tóxico. E isso é comum acontecer no nosso dia a dia, né? Quem, em algum momento na vida, não esteve numa relação que você falou assim, nossa, já não tem mais sentido de eu estar aqui, não está me fazendo bem. Só que isso é muito sutil, até mesmo para a gente saber quando é que isso começa a trazer prejuízos e começa a trazer impactos na vida de uma das pessoas, né? Agora, Márcia, você falou que uma pessoa tóxica, né, um relacionamento tóxico, ele pode estar tanto no ambiente de trabalho, pode estar dentro de casa, pode estar num relacionamento amoroso. Como que a gente consegue identificar isso? Até que ponto, por exemplo, uma fofoca no trabalho é tóxica? Até que ponto o ciúmes é tóxico? Quando a gente vê que passou aquela barreira do aceitável e a gente tem que tomar alguma providência? É mais ou menos por aí, Fernanda. Quando passa essa barreira, quando em algum momento você se sente, já não rola aquela afinidade, você sente que o outro está sendo, né, tá desrespeitando algo que tem a ver com você, diminuindo um pouco seu jeito de ser, você já não se sente mais à vontade ali nessa relação. Então, acaba caindo por aí. Então, assim, uma piada, uma fofoca, o próprio nome já diz, né? Uma fofoca. Eu estou falando de um outro sem a participação desse outro. E principalmente no caso de uma piada, ela só é piada quando ela se torna engraçada para os dois, porque a partir do momento que ela é engraçada só para um, ela deixa de ser piada e acaba indo para o outro caminho. Acaba indo para uma humilhação, acaba indo né, aquela velha frase, piada de mau gosto, né, que está dizendo exatamente de passar o limite do respeito ao outro, do que o outro dá conta, porque no relacionamento existe uma pessoa, existe outra, uma com sua história, a outra com a sua outra história, cada qual com suas questões. E às vezes dentro desse relacionamento pode acontecer de questões se baterem de cada um, né? Então, nessas horas podem sim, às vezes um se perder no outro. Não existe relacionamento perfeito, não existe relacionamento onde não tem desgaste, onde em algum momento você fala, nossa, acho que eu passei um pouco do limite.
Mas é muito diferente de um relacionamento tóxico e abusivo, porque dentro de um relacionamento, a gente percebe quando o outro não está gostando, e a gente respeita, a gente tenta buscar uma mudança. É diferente dessas situações, né? Que o outro não está muito preocupado e não está respeitando, ele não está levando em consideração os limites da pessoa com quem ele está lidando. E aí sim pode ir para algo que se torna, vamos dizer, desgastante. Muitas pessoas acabam mantendo o relacionamento com esse tipo de pessoa, seja a mulher, seja o homem. Por que é tão difícil de terminar esse relacionamento abusivo? Não é fácil. Terminar um relacionamento por si só já não é algo muito fácil. Mas o que acontece? Quando a gente está num relacionamento abusivo, às vezes é difícil da pessoa que está nesse relacionamento, né? Estou falando do relacionamento abusivo, eu nem estou indo para esse aspecto só do tóxico, não. Num relacionamento abusivo, nem sempre a pessoa está percebendo que ela está nessa relação, né? Que ela está abrindo mão dela, porque quando ela se torna abusiva, quando o relacionamento amoroso, principalmente, se torna abusivo, quando a pessoa ela deixa de ser ela mesma, ela deixa de estar nos ambientes onde ela estava, ela deixa de ter o brilho dela, ela deixa de ser ela e começa e se ajustando para atender só o que o outro precisa. Então, nessas situações, a gente começa a desconfiar que a pessoa está num relacionamento, mas nem sempre aquela pessoa, né, vamos dizer, a vítima, vamos colocar assim, né, percebe que ela está nessa relação. Por isso, quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente fala de um cuidado em rede. Não adianta só a gente ir apontar o dedo e falar para a pessoa, por que você não sai desse relacionamento? Né? Por que você ainda está nessa... você se permite que o outro faça isso com você? Porque muitas vezes esse outro, esse abusador, ele consegue detectar, nem sempre tão intencionalmente, né? Ele não vai lá com uma lupa procurar isso, mas ele começa a perceber qual é o seu ponto frágil, quais são os locais onde você acaba cedendo, onde quais são as dúvidas que você tem sobre você mesmo. Então, por isso que é difícil sair de um relacionamento abusivo. Você entra num estado confusional. Será que o outro tem razão mesmo? Ou não? De fato, eu que estou com uma roupa muito decotada, eu que estou fazendo coisas que não deveria fazer. Então, a pessoa acaba se perdendo do limite, assim, do senso dela mesma para entrar sem perceber tá a critério do senso do outro. Então, é difícil da pessoa perceber isso, e mais ainda de sair, porque se o relacionamento ele existe até esse ponto, porque em algum momento aquela pessoa sente que ela tem algum benefício nessa relação abusiva. Em alguma forma ela sente que ela está sendo cuidada. Em alguma forma ela se sente que está sendo amada. Até porque a forma como a gente aprende a se relacionar no mundo, a forma que a gente entende do que é relação, ela é desde quando a gente nasce, né? Então, se a gente vai aprendendo desde pequeno que menino não deve chorar, engole esse choro, que o coleguinha tá te batendo, mas porque ele gosta muito de você. Que isso? Releva esse tapa, não é nada não, é só uma brincadeira. São coisas que estão incutidas na nossa sociedade e na nossa aprendizado do que é homem, do que é mulher, do que é um gênero, do que é o outro, que é muito sutil. São raízes pequenas que a gente nem percebe e que vão impactando no decorrer da formação desse indivíduo. E sim, falando de um relacionamento, dentro de um relacionamento que pode ser abusivo, sim. E para as pessoas que têm filhos, né, Márcia, é pior ainda, que você coloca mais gente no meio dessa bagunça toda. Como sair de um relacionamento tóxico, abusivo, quando você tem crianças no meio? Primeiro ponto, não tem uma receita pronta, né? Não é fácil. O fato, por exemplo, de eu psicóloga, de eu amiga, de eu familiar perceber que a outra pessoa está num relacionamento abusivo, eu chego para ela e falo, olha, ou amiga, ou
ou irmã, ou paciente, você está num relacionamento tóxico. Isso não quer dizer que ela vai cessar ali essa relação, né? Porque de uma forma ou outra ela sente que ela tem um ganho nessa relação. Porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente não fala só do físico e nem só do sexual. A gente fala do psicológico, do patrimonial, do financeiro, hoje em dia também do tecnológico, então, do moral. Então, aquela pessoa que está no relacionamento abusivo, ela se sente extremamente enfraquecida, vamos dizer assim, sem capacidades de gerir a vida dela com as próprias pernas. Até porque muitas vezes, né, quando a gente está falando de um relacionamento abusivo mais, vamos dizer, mais agressivo, né, não sei se a gente pode assim dizer, geralmente aquela relação tem um nível de dependência em vários aspectos, né? Então, a pessoa sair disso da noite para o dia, ela não vai dar conta. É um rompimento muito grande. Ela consegue no primeiro momento, no segundo ela pode se sentir sozinha, abandonada, e aí ela vai encontrar acolhimento aonde? Muitas vezes no próprio abusador, que, de certa forma, ela sabe que ela tem um local, vamos dizer assim, aparentemente, com muitas aspas, seguro. Então, assim, para sair de um relacionamento abusivo, o primeiro ponto é fortalecer essa pessoa. Ela precisa cuidar da autoestima dela, ela precisa compreender o que ela sabe fazer, o que ela gosta de fazer, quem é ela, quais são os limites dela, o que já passou do limite há muito tempo e ela não está percebendo, o que ela precisa fortalecer desse limite, qual é o tipo de padrão de relacionamento que ela tem, né? Então, assim, sem perceber, às vezes a pessoa sai de um relacionamento abusivo e vai para outro. Vou dar um exemplo. É aquela criança que tem uma base familiar de muita agressão, né? O pai ou a mãe é muito agressivo com aquela criança. E você ouve mais ou menos esse relato. Eu saí de casa porque eu não aguentava mais e casei. E depois de um tempo percebi que meu marido, meu companheiro, né? Independente de qual seja o gênero, meu companheiro é tão agressivo como. Então, assim, tem essa possibilidade da gente repetir. Então, conhecer qual é esse padrão é muito importante. Um outro ponto, peça ajuda. Né? Sozinho a gente não dá conta de sair dessa teia, né? Porque acaba ramificando para vários outros locais. Né? O abusador, muitas vezes, ele faz com que a pessoa deixe de acreditar no potencial dela, deixe de acreditar que ela é capaz de conseguir fazer as coisas, que, enfim, né, que ela é uma pessoa bonita, que ela é uma pessoa inteligente, que ela é uma pessoa com suas capacidades. Então, fortalecer a rede é ter ajuda da família, ter ajuda de amigos, conversar com sua rede de apoio, né, porque as pessoas precisam saber que você está passando por essa situação, que pode ser que em algum momento você sinta que precisa de uma ajuda e que aquela pessoa, que aquele familiar, que aquela pessoa que faz parte da sua rede precisa estar antenada para entender o que está acontecendo para poder te ajudar. Em algumas situações, né, é necessário incluir outras coisas, como delegacia da mulher, como proteção, órgãos que protegem a vida da mulher, né? Ministério Público. Então, às vezes é necessário que vá para uma medida mais extrema, porque a partir do momento que aquela pessoa, vamos dizer, se empodera, ela começa a perceber quais são as potências dela, né? Que ela tem um corpo com força, não força física, mas força de capacidade de gerir a sua vida. Quando ela decide sair de um relacionamento, o outro muitas vezes não vai gostar, né? Então vão ter duas situações. Ou ele vai ficar, eu vou falando de uma forma mais popular, né? Ou ele vai ficar mansinho e vai fazer tudo que a pessoa que está sendo abusada, né? A vítima, fala, nossa, ele está mudando, ele tá melhorando, nossa, tá vendo? Para que ela permaneça ali. Ou então o abusador vem para um outro extremo, vem de uma forma muito agressiva. Né, porque ele não quer perder o que ele acredita ser patrimônio dele, né? Então, o abuso é mau uso daquilo, vamos dizer, mau uso do amor, mau uso da relação. Ele ultrapassa o limite do que é saudável nessa relação.
Agora, Márcia, é possível transformar uma relação tóxica em um relacionamento saudável? Primeira coisa, a gente não muda o outro. Então, eu não posso, se eu estou num relacionamento tóxico, não acredito, aliás, em qualquer relacionamento, não acredito que eu tenha a capacidade de modificar o outro. Né? Eu não tenho vara de condão, ninguém, nem eu profissional, nem eu enquanto humana, eu não consigo modificar o outro. O outro, ele só vai mudar a partir do momento que isso for relevante para ele, a partir do momento que ele quer. Então, existe a possibilidade? Existe, porque, vou dizer assim, eu acredito em mudanças, né? E as mudanças existem. Mas, dentro de um relacionamento abusivo, isso é diferente, né? Muitas vezes a mudança que o abusador apresenta não é uma mudança pensando no outro, pensando na melhoria do outro, no respeito do outro, no limite do outro. Pelo contrário, ele muda para não perder, até que ele perceba que ele está ali, porque ele acredita que é patrimônio, né? Que aquele corpo daquele companheiro ou companheira é patrimônio dele. Conseguiu voltar a ter essa relação, a possibilidade dele voltar a ter comportamentos abusivos acaba sendo grande. Porque a gente está falando também de uma pessoa, de um outro, desse abusador, que também precisa de acompanhamento psicológico, né? Não só acompanhamento psicológico, ele precisa de um tratamento, porque a partir do momento que eu não consigo perceber o limite do outro, já é complicado. Mas, na maioria das vezes, essa pessoa que está ali, ela não tá aberta à mudança, ela não percebe que ela tem coisas para mudar. O problema é do outro que não se adequa ao jeito perfeito do que é o amor que ele acredita, mais ou menos isso. Então, pode existir mudança? Pode, eu acho que seria demais eu dizer que não há, até porque relacionamentos tóxicos podem existir, mas relacionamento abusivo já é outra coisa. Já é outra coisa, ele já abusou, né? Ele já passou do limite. Então, essa mudança, muitas vezes, ela acaba sendo proposital para não perder, e não porque ele está levando em consideração o outro, que já passou a tempo dessa consideração, né? E, Márcia, quais são os sinais de alerta num relacionamento abusivo? A gente sabe que é super complicado, porque pode chegar num ponto que pode acarretar até a morte da mulher e até do homem, né? Que existem também mulheres abusivas. Então, tem que ter aquele sinal de alerta. Opa, daqui não dá, que aí já está indo para uma seara aí que está perigosa, tem que procurar uma delegacia, tem que procurar uma ajuda. Qual é esse ponto? Fernanda, a primeira coisa é a gente perceber, né, que eu, enquanto, né, se eu estou nesse relacionamento abusivo, né, perceber, primeiro dar uma olhada ali no meu coração, né, eu estou feliz nessa relação, ela me traz felicidade, eu estou fazendo as coisas que geralmente eu fazia, eu gostava, eu me sinto livre para fazer as minhas escolhas, eu me sinto livre para ir numa padaria, voltar no supermercado e para o meu trabalho sem que tenha alguém controlando ali onde eu fui, que horas eu voltei, com quem eu falei, por que você curtiu aquela foto lá da pessoa no Instagram. Então, assim, a partir do momento que eu entro num estado de vigilância, se eu devo ou não devo fazer, se o jeito que eu sou, se o jeito de me portar, eu preciso abrir mão disso, eu preciso estar atento. Só que é muito sutil isso, sabe, Fernanda? Porque relacionamento envolve abrir mão também, né? A gente está falando de duas pessoas. Só que a partir do momento que eu abro mão, só eu me adequo, só eu deixo de fazer certas coisas, a gente precisa dar uma olhada nisso. E, na verdade, os dois, né? Quando alguém vai para os extremos, a gente precisa dar uma olhada disso. Então, é a hora que a gente deve pedir ajuda, a hora que a gente deve tentar buscar alguma forma de sair desse relacionamento abusivo, é quando a gente percebe que certos limites estão extrapolando. E, geralmente, quando a gente fala de um relacionamento abusivo, principalmente a longo prazo, a gente envolve vários sentimentos. Sentimento de insegurança, sentimento de dúvida sobre você mesmo, confusão mental, ansiedade,
a esperança que eu consigo mudar o outro, que o outro vai mudar, que não, isso foi só dessa vez, mas ele prometeu que vai ser diferente. Então, são características muito, muito presentes num relacionamento abusivo. Tirando as outras questões que envolvem, de fato, as violências, né? E as que são mais sutis, que a gente não percebe, é a violência psicológica, a moral. Então, é um amor condicionado, né? Eu só te amo se você for assim, se você se comportar assim, se você agir desse jeito. A partir do momento que o amor ele é condicionado, não, a gente precisa avaliar se é amor, né? Porque amor, ele não é assim. Agora, Márcia, se relacionar é um grande desafio do ser humano e toda relação tem um nível de toxicidade, né? Porque a gente sempre tem. Dá para manter o equilíbrio, ter uma relação saudável para os dois lados? Sim, claro que é possível ter relação saudável, né? Eu acho que, assim, vamos colocar na balança que isso existe, que se não existisse, a humanidade estaria num estado de tristeza muito profunda, enfim, né? Existe, claro que existe. Relacionamento saudável, ele parte de vários pressupostos. Um deles é o respeito pelo limite do outro, respeito pelo que o outro admiração, enfim, né? Então, é possível, sim, ter um relacionamento saudável, claro que existe. Só que todo relacionamento tem suas dificuldades, tem seus conflitos, tem situações que você fala, nossa, como eu disse antes, né? Nossa, eu passei um pouco, falei isso, eu acho que foi demais, porque às vezes tem coisas que discordam, são duas pessoas diferentes. Mas quando a gente deixa de ser a gente deixa de poder ter a nossa liberdade de ser quem se é, o relacionamento deixa de ser saudável, né? Então, quando tem uma relação de poder também nesse casal, também é outro aspecto que deixa de ser saudável, porque relacionamento, a gente está falando de uma mesma hierarquia, né? Relacionamento amoroso é uma mesma hierarquia. Então, os dois estão ali de igual para igual. Então, é possível sim, claro que é. Ainda bem que é. Ainda bem, né? Ainda bem que existem bons relacionamentos, sim. Existem aquele que a gente pode chamar de parceiro, de parceira, né, Márcia? Ainda bem, né, Fernanda? Porque senão a vida já teria perdido seu sentido. Assim. Já está duro demais com essa pandemia. Márcia, eu queria agradecer muito essa primeira participação sua com a gente aqui no Sobretudo. Márcia Calimã Margotto, psicóloga. Suas considerações finais, por favor? Fernanda, de forma geral, tem um aspecto que a gente precisa sempre cuidar, que é do amor ao próximo e do nosso próprio amor, né? Então, para a gente estar em relações, para a gente perceber quando a gente está em relações tóxicas, abusivas, a gente precisa cuidar muito do nosso amor próprio, muito de quem somos, muito da nossa vida, porque eu só consigo estar bem e dentro dos limites, porque todo ser humano tem limite. Então, só consigo estar bem com o outro se primeiro eu estou bem comigo mesma, porque se eu já vou destruída para um relacionamento, eu acabo engatilhando com as questões do outro. E aí é um prato cheio também para relações abusivas e para pessoas abusivas aí nessa relação. Então, antes de tudo, cuide de você. Cuide sempre ali desse amor próprio e se precisar em alguns momentos, busque ajuda profissional, busque ajuda da sua rede de contato, busque ajuda se você perceber que está num relacionamento abusivo, de ajudas de autoridades, né? Então existe o 190, o 180, né? Que é um telefone próprio para questões de violência doméstica, violência contra a mulher. Então, não fique calada. Às vezes a gente acha que não tem caminho, não tem solução para aquele relacionamento, mas tem. A vida sempre... A gente é grande demais, somos potentes demais, então a gente consegue se reinventar, mas sozinho é difícil mesmo. Então, busque ajuda, dê suas mãos para suas referências na sua vida, né? Mais ou menos isso, Fernanda. E muito obrigada por esse convite.
Obrigada. Pode falar, Fernanda. Te cortei. Obrigada, Márcia.